Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, aluno do 7º ano. Mais um Espalhando Saberes de Corpo e Alma chega até você. Eu sou o professor Valdemar. Nem preciso estar dizendo meu nome, porque essa voz você já conhece, não é isso? Mas tudo bem. Seja bem-vindo para mais um momento de reflexão e também de prática de atividade física. Como sempre, a professora Flávia vai levar uma mensagem para fazer você se movimentar. E no final, eu vou tentar acalmar sua alma. Vamos lá, Flávia! Para se praticar uma atividade física, não é necessário sair de casa. Você pode fazer aí, utilizando objetos ou não. E em tempos de pandemia, temos muitos exercícios que podemos fazer em casa. Só precisamos adaptar para fazê-los. Então, o que estamos esperando? Vamos começar? Faremos 2 alongamentos e 2 exercícios de força e resistência. Material utilizado, cadeira e mochila. Precisaremos de uma cadeira e uma mochila. Isso mesmo, a mochila que você coloca seu material escolar. Nela, deixe 2 livros ou cadernos. Será a carga, o peso que utilizaremos para a nossa atividade física. Continue, Flávia. Sentada em uma cadeira, coluna reta, abrace a perna direita. Conte até 3. 1, 2, 3. Desça a perna. Abrace agora a perna esquerda. 1, 2, 3. Desça a perna. Ainda sentado, desça o corpo alcançando os seus pés. Conte até 3. 1, 2, 3. Ainda sentado, você irá virar o seu tronco para o lado direito, tentando tocar nas costas da cadeira. Segure, conte até 3. 1, 2, 3. Vire para o outro lado, o esquerdo. Segure e conte até 3. 1, 2, 3. Muito bem. Sentado na cadeira, com as pernas dobradas, coloque a sua mochila em cima dos seus pés e segure nas alças. Você esticará suas pernas e dobrará logo em seguida. É um movimento lento. Vamos lá? Estique as pernas e dobre-as. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, estique as pernas e dobre-as novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, você conseguiu. Ainda sentado na cadeira, estique as pernas, desça os pés para baixo e logo para cima, mantendo as pernas esticadas. 1, 2, 3. Desça as pernas. Estique novamente e faça o mesmo exercício. 1, 2, 3. Agora levante da cadeira, coloque a mochila no chão, dobre a perna para trás, primeiro à direita, depois à esquerda. Cheire uma flor e enche o balão. Parabéns, muito obrigada. Até a próxima. Pois é, Flávia, até a próxima. E você, aluno do 7º ano, lembra que no fechamento da aula anterior de Flávia, nossa no caso, eu perguntei sobre sua fé? Sabe por que perguntei? Porque o homem, ele tem que ser complementado pelo corpo e pela mente. Tem um ditado que diz: corpo são, mente sã. Portanto, já que você trabalhou fisicamente o seu corpo, trabalhe espiritualmente a sua fé. Manifeste a sua fé conforme você tem costume. Vá à missa ou ao culto. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa.
Olá, estamos de volta com o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Aqui quem fala é a professora Sandra Souza e a partir de agora você ficará na nossa sintonia. É um prazer enorme estar contigo. Olá, tudo bem? E vocês também estarão sintonizados na companhia da professora Edilene Borges. Sejam bem-vindos, está na hora de bater aquele papo legal. Com certeza você tem acompanhado a nossa programação. No dia de hoje teremos mais notícias, ou melhor, mais informações sobre as fake news. Fique ligado na nossa sintonia. Agora, queremos que vocês peguem o kit de estudo para acompanhar a nossa radioaula. Conversaremos sobre o texto da página 14. Fiquem atentos porque em seguida temos uma interpretação textual. Texto 2. Esta notícia que falaremos agora foi publicada no Jornal do Vilarejo, na edição número 1, ano 01. Fique por dentro de tudo o que acontece em nosso bairro: política, resumo de novelas, polícia, moda, briga de vizinhos, tecnologia, educação e fofocas, direto da Rádio Peão, Catanduva, 11 de outubro de 2019. Impactos das fake news. Colaboradores da Vila da Paz estão preocupados com as fake news. Misericórdia! Estamos vivendo uma época em que as fake news ganharam uma força extraordinária. Contar uma mentira no dia 1º de abril é até aceitável, mas o que está acontecendo nos meios digitais está fugindo ao controle da população, disse M. Braga, 18 anos, morador da Vila da Paz. Outros jovens moradores, ouvidos na semana passada, estão muito preocupados com os impactos ocasionados pela disseminação de notícias falsas, afirmou Eli Rocha, de 23 anos. Estamos vivendo um momento absurdo, sem sabermos o que é de fato verdade ou mentira. A gente precisamos fazer uma coisa contra essas mentiras, opinou B. Gonçalves, de 17 anos. Segundo A. Silva, de 15 anos, chegou a hora de parar com esse caô e de se esconder atrás de falsidades. A mensagem que esses jovens passam é a de que a população, em geral, necessita ser conscientizada de que isso acontece, por falta de conferir a veracidade dos fatos, pesquisar as fontes e não se esquecer de checar se há erros gramaticais. Cristiane Aparecida, Fabrício Christian, Márcia Aparecida, Mariângela e Ronaldo. Agora é hora de você, aluno ouvinte, responder às atividades sobre notícias. Você poderá ler e reler as notícias quantas vezes quiser para sua melhor compreensão. A atividade está nas páginas 14, 15, 16, 17 e 18. Façam com bastante atenção. Fiquem ligados, porque agora é hora de vocês lembrarem sobre a temática falada na radioaula de língua portuguesa de ontem. Isso mesmo, alunos. Ontem falamos sobre algo muito sério que prejudica muita gente. É uma coisa relacionada à mentira. Pense um pouquinho. E aí? Lembram? Certamente sim. Falamos sobre as fake news. Isso mesmo. As fake news são informações equivocadas ou falsas espalhadas com maior intensidade através da internet. Eu não caio mais nessas mentiras, professora Edilene. Agora estou ligada nas informações que chegam a mim. Se é algo estranho, desconfio logo e vou procurar saber a veracidade sobre ela. E o mais importante, eu não compartilho nos grupos de WhatsApp. Muito bem, professora Sandra. Eu faço a mesma coisa. Não espalho informações falsas na internet. Mas nós queremos também que você, aluno ouvinte, faça como a gente. Desconfie de informações falsas, busque a verdade e, principalmente, não passe as mentiras adiante. Fica sendo um compromisso nosso. Combinado? Isso mesmo, alunos. O nosso compromisso agora é cuidar da gente e cuidar também do outro. Afinal, precisamos viver com fraternidade e sempre nos colocando no lugar do outro. Então não fique triste. Logo mais estaremos novamente aqui com vocês. Agradecemos sua sintonia e atenção. Então, minha gente, até a próxima radioaula de língua portuguesa. Um grande beijo e um forte abraço.
já quase esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. E aí, galerinha do 7º ano, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Espalhando Saberes com a Matemática. E hoje estamos aqui com ele, nosso querido professor Jailson. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu espero que o nosso colega e ouvinte esteja bem e preparado para mais um bate-papo. Mas, professor, agora eu quero que você nos fale qual será o tema de hoje. Não, nosso tema hoje será as expressões numéricas. Então, galerinha, vocês já ouviram o homem. Vamos lá pegar todo o seu material e não esqueça de nada, viu? Fiquem à vontade e muita atenção. Bem, as expressões numéricas são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem, viu? Legal, professor. Mas explique melhor. Para encontrarmos sempre o mesmo resultado dentro de uma expressão numérica, a gente deve fazer uma sequência de regras, não é isso? Que define uma ordem que as operações serão feitas. Nela nós podemos ter símbolos também dentro de uma expressão numérica e, consequentemente, os sinais operacionais, não é isso? Muito bem, professor. Mas eu acho que o senhor deve explicar para a gente com mais detalhe. Assim a gente aprende direitinho. Olha, numa expressão numérica, quando eu falo na questão dos símbolos, eu estou me referindo aqui aos parênteses, colchetes e ou chaves. Não é isso? E ou chaves. Por quê? Eu posso ter na expressão numérica somente os parênteses, eu posso ter o parêntese e o colchete, ou os três, o parêntese, colchete e chaves. Não é isso? E aí os sinais operacionais, o sinal de mais, de menos, de vezes, o sinal da divisão. Isso pode ser uma potência, uma radiciação. Isso aí vai depender do que tiver lá dentro, né? Então, a gente tem uma sequência a ser seguida na hora da resolução dessa expressão. Por exemplo, se eu tenho aí uma expressão com parêntese, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o parêntese.
não é isso? Eu tenho que resolver a operação que tem lá dentro do parêntese. Se dentro desse parêntese nós não tivermos uma operação, o que é que nós vamos fazer? Vamos só simplesmente eliminar o parêntese, né, e resolver a operação seguinte. Nós resolvemos a operação, né, que tiver dentro da expressão, seguindo a ordem, né, seguindo a ordem. Mas como assim, professor? Seguindo a ordem das operações? Sim, vamos lá. Da matemática a gente tem que partir para a questão de exemplos. É isso, nós temos que ir para os exemplos. Quando eu tenho somente números na expressão, né, sem os outros símbolos, né, sem um parêntese, sem o colchete, sem a chave, né, se eu só tenho os números, né, e as operações, né, só tenho as operações ali, né, aí o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver? Seguir a sequência, né? No caso, eu tenho multiplicação, divisão e adição. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu resolvo a multiplicação ou a divisão, é a que vier primeiro, para depois eu fazer a adição. Em momento algum eu posso resolver uma adição para depois multiplicar ou dividir. Isso no caso se nós não tivermos um parêntese, né? Certo, professor. O senhor explicou muito bem, mas agora eu quero um exemplo. Olha, vamos lá. Eu vou pedir para o ouvinte, para você também anotar aí, interessante. 81 mais 32 vezes, aí eu abro um parêntese, 13 menos 11, fecho o parêntese. Se nós observarmos aí uma expressão numérica, não é isso? Onde eu tenho uma adição com uma multiplicação e uma subtração dentro do parêntese. Aí eu não tenho colchete, não tenho chave. O que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar o parêntese. Mas tem uma multiplicação antes. Mas observa que a multiplicação aí, ela está fazendo o quê? Eu tenho 32 vezes o que tem dentro do parêntese. O que é que eu tenho dentro do parêntese? 13 menos 11. Nesse caso, nessa situação aí, né, o ideal é que a gente elimine o parêntese para ficar mais fácil para resolvermos. É isso? Então, eu vou fazer a operação que tem lá dentro. Vou repetir o que tem fora, né, 81 mais 32, que multiplica. Aí eu elimino o parêntese. Como? Eu faço 13 menos 11, 2, não é isso? Então, vai ficar 81 mais 32 vezes 2. Né? E aí agora eu fiquei com uma adição e uma multiplicação. E aí vem a questão da sequência que a gente tem que seguir na hora de resolver uma expressão numérica. Eu tenho adição e multiplicação. A adição veio primeiro. Eu não vou responder a adição primeiro. Eu vou fazer a multiplicação para depois a gente fazer a adição. Então eu vou repetir o 81 mais, aí multiplico 32 vezes 2, 64. Então eu vou ficar 81 mais 64, totalizando aí 145. Certo, professor. Com um exemplo fica bem mais fácil de compreender. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi bem. Vamos fazer uma revisão aqui. Nas expressões numéricas, primeiro eu tenho que resolver os símbolos, certo? Isso. Então, de acordo com os símbolos, primeiro eu resolvo os parênteses, certo? Depois, os colchetes e depois as chaves. Por exemplo, abre parêntese, 8 menos 3, fecha parêntese, multiplicado por, abre parêntese, 9 dividido por 3, fecha parêntese. Olha, isso aí é um exemplo muito bom, né? Nessa situação aí nós temos dois parênteses, né, com o sinal operacional entre eles, né, o sinal de vezes, sinal de multiplicação, e nós temos duas operações diferentes, uma em cada parêntese. Já se eu vou resolver primeiro lá o 9 dividido para 3, não necessariamente. Como eu tenho um parêntese antes, isso 8 menos 3 dentro do parêntese, eu posso resolvê-lo também primeiro. Então eu faço 8 menos 3, 5, aí coloco lá vezes e faço a divisão 9 por 3, 3, eliminei o outro parêntese, né? Então nesse caso aí, a gente pode resolver o primeiro parêntese sossegado, né, tranquilo, sem problema nenhum. Posso resolver o que tem dentro dele, vezes o outro, né, o resultado do outro parêntese, né? No caso aí ficou 5 vezes 3, né? Isso é igual a 15. Então a questão, você tem que observar o passo a passo direitinho, tem que fazer as coisas direitinho com atenção para que você não se perca na hora de resolver uma expressão numérica, né? Essa questão dos símbolos aí, ela é um pouco complicada se você não tiver muita atenção, você não consegue resolver a questão, certo?
Certo, professor. Compreendido. Eu vou pedir aí ao nosso coleguinha aí, porque brinque um pouco com a matemática, né? Com as questões 12, 13, 14 e 15 da atividade 2, certo? E até a próxima, viu, minha gente? Valeu, galerinha. É isso aí. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Ciências. Olá, queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Karen Rodrigues e é com muita saudade da nossa interação na sala de aula que hoje iniciaremos o nosso momento diferente de aprendizagem, falando justamente sobre o motivo que nos afastou. Isso mesmo, falaremos um pouco sobre o novo coronavírus e as principais consequências em nossa sociedade. E para iniciar, farei a leitura do cordel, produzido pela aluna Maria Gabriele, do 8º ano A da Escola Municipal Visconde da Parnaíba. É um exército invisível que pode matar. Não liga se é rico ou pobre, quer contaminar. E por um aperto de mão, você pode se contagiar. A saliva também, quando sai, vai levando infecção. Mas não se assuste não, porque pode até piorar. O corona veio com tudo, na história vai ficar. Se puder, fique em casa, pois os hospitais não dão conta de tanta gente, mais leitos sendo construídos para atender tantos pacientes. Comunicação, só por vídeo, rádio e televisão, para evitar a contaminação. Mas o que adianta se não tiver o apoio da população? A doença chegou, o ar limpou, a economia reduziu. Mas Deus está conosco todos os dias e só Ele sabe o motivo dessa pandemia. Priorize sua vida, evite aglomeração, higienize com álcool gel ou lave com água e sabão. Não vire a estatística dessa triste situação. Fazendo alguns comentários sobre o cordel da aluna Maria Gabriele. Bom, esse cordel ele relata justamente o momento em que vivemos, um momento de incertezas, de inseguranças, e é por isso que cada vez mais precisamos entender que a informação ela é a principal fonte de entender e compreender a nossa atual realidade. E é nesse sentido que nós precisamos iniciar a nossa conversa, o nosso momento, entendendo basicamente o que é um vírus e o que é essa doença, né? Muitas pessoas chamam de coronavírus, outras pessoas chamam de Covid-19, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Como elas estão relacionadas? Bom, o coronavírus, ele é o vírus responsável pela doença Covid-19. Então, o vírus, ele é um ser, não é considerado um ser vivo pela maioria dos pesquisadores. Ele é um ser capaz de infectar células vivas, inclusive as humanas, como é o caso do coronavírus, e a partir daí ele começa a dominar. É como se o vírus formasse um exército de inimigos para atacar o organismo humano. E a partir daí, algumas pessoas, com um organismo um pouco mais suscetível, eles podem desenvolver o que é chamado então de Covid-19. Mas o que significa esse nome? Covid-19. O CO vem de corona, o V de vírus e o D de doença. Então, é a doença do coronavírus. E o 19 refere-se justamente ao ano de 2019, que foi quando o vírus surgiu na China, em Wuhan, na China, uma cidade da China. E a partir de então, esse vírus ele foi descrito como um ser que poderia causar uma pandemia, né? A situação em que nós vivemos agora, onde inúmeros países ao redor do mundo vivenciam situações de estados preocupantes da saúde devido à presença desse vírus circulante entre a população.
E é importante, muito importante falar sobre alguns sintomas, para que a gente não confunda com outras doenças. Porque uma das principais medidas adotadas para conter o coronavírus é o isolamento social, distanciamento social, justamente para tentar conter o colapso nos serviços da saúde. Então, os principais sintomas para o coronavírus, né, descritos por quem trabalha, por quem atua na linha de frente, são febre acima de 38 graus, uma tosse seca, cansaço, dores pelo corpo. Podem aparecer as chamadas conjuntivites, que são inflamações da conjuntiva, que é uma região que cobre o olho, diarreia, dores de cabeça, e um dos sintomas que mais chama a atenção é a perda do paladar e olfato, ou a perda do paladar ou do olfato. Então, quando esses sintomas aparecem, é indicativo de que você precisa, então, procurar um auxílio médico. Alguns dados sobre a Covid, no momento, eles chamam a atenção para que a gente possa, então, despertar para a situação em que nós vivemos. Atualmente, são dados da Organização Mundial da Saúde, atualmente, mais de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo já se infectaram com o novo coronavírus. E aqui no Brasil, nós chegamos à marca de mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Dessas, mais de 472 mil pessoas já morreram ao redor do mundo e o Brasil chegou à marca de 51 mil pessoas falecidas devido a complicações do novo coronavírus. É importante ressaltar que no nosso estado, no estado do Piauí, já são mais de 15 mil casos registrados, cerca de 517 mortes e dos 224 municípios piauienses, 195 já relataram caso da Covid-19. Mais importante ainda do que citar os números é trazer para a consciência humana que por trás de cada número desse existe um pai, existe uma mãe, existe uma família que sofre com a perda do seu ente querido. Então, as medidas adotadas para o distanciamento social, elas ainda são fundamentais. Nesse momento, já se passaram 3 meses, né? Nós vemos aí muitas pessoas desobedecendo às medidas de isolamento, mas não tenham dúvida nenhuma que por trás de cada número desse, há pessoas sofrendo pela perda dos seus entes queridos. E é por isso que a gente precisa entender como se prevenir contra a Covid-19. Então, eu trouxe uma lista de alguns materiais em que o vírus sobrevive por mais tempo. Por exemplo, materiais feitos em metal, como o aço, como as moedas, por exemplo, né, o aço inoxidável. Esse vírus ele consegue sobreviver por até 72 horas. No plástico, que é super recorrente em casa, também consegue sobreviver por muitas horas, cerca de 70 horas. No papelão, papel, né, jornais, por cerca de 24 horas. E no cobre, que também é um tipo de metal, por cerca de 4 horas. E na poeira, no ar circundante, entre 40 minutos a 2 horas. É por isso que é importante a utilização de materiais para higienização das mãos, como a água e sabão. Né? Se você está em casa ou em algum local que tem água e sabão, são oferecidos para fazer a limpeza e higienização das mãos, faça. Caso não, pode ser possível utilizar então o álcool gel, que é aí um dos aliados no combate, né, na destruição desse vírus. Por quê? Os vírus, nós falaremos um pouco mais sobre isso adiante, os vírus eles têm uma cápsula de proteção e a água e sabão e o álcool gel eles conseguem destruir essa cápsula e levam o vírus à morte. Além disso, no ambiente circundante, no próprio ar, nesses materiais que já foram citados, ele tem essa durabilidade, esse tempo de vida. O vírus ele só consegue se instalar realmente quando ele adentra uma célula. Por isso que é muito indicado que você, ao precisar sair de casa, lave as mãos, utilize o álcool gel e o mais importante, não leve a mão aos olhos, ao nariz e muito menos à boca, porque caso você entre em contato com algum material que esteja contaminado, esse vírus ele vai adentrar o seu corpo por essas portas de entrada. Então, o álcool gel, a água e sabão, elas são fundamentais para fazer a prevenção. Cuidados necessários, né? Cuidado que todos nós devemos ter para evitar a Covid-19. Primeiro, evitar as aglomerações, é a questão do distanciamento social, o uso de máscaras, seja ele de tecido. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde fez uma retificação em relação ao uso de máscaras. Até há 2 semanas atrás, as máscaras deveriam ter
dupla camada de tecido. Hoje já se indica que ela tenha 3 camadas de tecido. Lavar as mãos com água e sabão ou passar o álcool gel. Deixar os sapatos e chinelos fora de casa. Não colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Principalmente esses cuidados eles são fundamentais para aqueles grupos chamados grupos de risco, que são os idosos, principalmente as crianças com idades menores, não pela vulnerabilidade do sistema imunológico, e sim pela incapacidade que eles têm de se autoproteger. A questão da utilização de máscara, as crianças dificilmente conseguem usar essas máscaras. E as pessoas que têm alguma comorbidade, como os diabéticos, pessoas que têm problemas cardíacos. E nesse sentido, pessoal, de saber cuidados necessários que nós devemos ter, é que eu ressalto a importância da ciência nesse momento. Se não houvessem cientistas, pessoas estudando, buscando o tratamento, buscando a cura, a situação poderia se tornar até um pouco pior, como já aconteceu em outras pandemias há tempos atrás. Então, falar de ciência é falar da saúde, é falar primariamente da vida, não só da vida humana, mas nesse sentido, não só. Gostaria de agradecer a atenção de todos, fiquem em paz e até a próxima com a nossa aula de ciências, espalhando saberes de um jeito diferente. Juntos, podem ter certeza que nós somos mais fortes. Um abraço e até mais.